A paz do Senhor para todos os irmãos, alegria e alegria para todos. Agradeço desde já a todos que têm acompanhado a gente através deste canal, um canal que é a única e o único objetivo é anunciar o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho este que transforma, que liberta e que redime o homem do pecado. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe. Nesta oportunidade eu quero convidar os irmãos para falarmos um pouco sobre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Palavra que vem do grego, que quer dizer boas novas ou boa notícia. E essas boas novas e esta boa notícia, quais são elas? Qual o objetivo? Essas boas notícias e essa boa mensagem, nós sabemos que foram anunciadas pelos apóstolos, pelos discípulos e pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o principal foco, o principal objetivo do verdadeiro Evangelho é que Jesus Cristo veio para resgatar a humanidade do pecado, para libertar um povo que vivia nas trevas, que vivia escravizado pelo pecado. E é esse o foco do Evangelho. Sabemos que a gente ter um bom emprego, a gente fazer uma faculdade, a gente possuir um carro, é bênçãos de Deus, sim. Mas isso não é o foco do Evangelho. Infelizmente, muitos têm mudado o Evangelho de Cristo e transformado em coisas que não condiz com a palavra de Deus. Se alguém vir pregar outro Evangelho, ou até mesmo um anjo, que seja anátema, ou seja, seja maldito, se não estiver de acordo com aquilo que os discípulos, com aquilo que os apóstolos, com aquilo que Jesus Cristo falou, seja anátema. Mas o meu objetivo aqui não é falar mal de alguém ou denegrir alguém, não. O objetivo nosso é falar as verdades da Bíblia Sagrada. O verdadeiro Evangelho é aquele que transmite as boas novas, a boa mensagem, a boa notícia, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos perdoados. E que ao terceiro dia ressuscitou para a honra e glória de nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus para começarmos neste momento a nossa meditação. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz assim, veja bem o que a palavra diz, Mateus capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, pretendendo deixar secretamente Maria, mas recebe em sonhos esta ordem e esta notícia, uma boa notícia. E veja bem, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já em Lucas, capítulo 2, versículo 10, Lucas, capítulo 2, versículo 10, veja bem. E o anjo lhes disse, não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ainda em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Os pastores lá em Belém receberam esta boa notícia. Sabemos que o povo vivia escravizado pelo pecado, vivia amargurado, viviam sem esperança. Para eles não tinha mais esperança. Talvez hoje você esteja pensando assim, ah meu Deus, tanta confusão, tanta desordem, tanta corrupção no mundo. Não, meu irmão, a esperança é Cristo, o centro do Evangelho. Se alguém chegar para você pregando um Evangelho que não seja Cristo, o centro principal, que não apresente Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não aceite esse Evangelho. Pois é um Evangelho falso, é um Evangelho mentiroso.
O verdadeiro evangelho é aquele que anuncia Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia para salvar-nos a todos aqueles que o aceitarem como único e Senhor e suficiente Salvador da sua vida. O profeta Isaías, lá no capítulo 9 e o versículo 6, veja o que o profeta Isaías anunciou. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, este anúncio desta boa nova, desta boa notícia, sabemos que se nós formos estudarmos mesmo, formos falarmos aqui, o tempo não vai dar, porque começa lá em Gênesis e termina em Apocalipse, onde é anunciado o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E outra coisa, o Evangelho tem que ser anunciado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O foco do Evangelho é esse, anunciar Jesus como centro principal. Muitos têm transformado o Evangelho em mentiras, em fábulas, em contos de fadas, em filosofias humanas. Porque nós sabemos que nós gozarmos de riquezas não é pecado não. Nós termos um bom emprego não é pecado. Possuir um carro bonito não é pecado. Mas só que muitos hoje têm focado, têm transformado o Evangelho em superstições. Lenço ungido, vassoura ungido, vale do sal, copo com água. E agora várias heresias que surgem. Então nós temos que estar focados na palavra de Deus. Porque se nós não estivermos focados na palavra de Deus, nós somos enganados. Porque você veja, meu irmão, você analisa a Escritura, que Jesus disse que nós temos que orar e vigiar. Porque muitos surgirão dizendo eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E se possível até os escolhidos. Não é fácil não, mas não é impossível. A Bíblia está aí. Leia, estude a Bíblia, examine as Escrituras. Pois é o livro sagrado, é o livro santo, é a bússola, é o mapa do cristão. Ainda em Isaías capítulo 9 e o versículo 2, veja o que diz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, o Evangelho é boas novas e uma boa notícia. E aqueles povos que estavam na sombra da morte, aquele povo que estava na escuridão, viu resplandecer a luz. E qual foi esta luz? Jesus Cristo, o Filho de Deus amado. Então o Evangelho é isso. Apresentar Jesus Cristo como Salvador. Apresentar Jesus Cristo como a luz. Apresentar Jesus Cristo como a solução para a humanidade. Muitos não querem aceitar. Muitos pregam o Evangelho que não crê no Espírito Santo. Não aceita o Espírito Santo. Muitos pregam o Evangelho que não aceita Jesus Cristo como Salvador. Crê só em Deus. Crê só numa parte, vamos dizer melhor. Mas aquilo, irmão, é isso que eu falo, que eu venho falando há muitos anos. Vamos ler, vamos estudar a palavra de Deus para não sermos enganados. Pois muitos se têm desviado e têm feito heresias, se têm se tornado uns escarnecedores, uns hipócritas. Tem conhecimentos? Tem. Estudaram, mas infelizmente se desviaram. Se perderam. O orgulho subiu para a cabeça. E se transformaram em uns grandes hipócritas, infelizmente. Mas Deus ainda os ama e os quer salvar. Veja o que a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então veja, lá em Isaías capítulo 9, versículo 2, o profeta Isaías anunciando que aqueles povos que estavam em trevas viu uma grande luz, aqueles que habitavam na região da morte, viu a luz resplandecer. E em Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Veja ainda em Mateus capítulo 4, versículo 17.
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus é chegado. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus é chegado. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, começa então a pregar o Evangelho. Sabemos que João Batista veio pregar no Evangelho do arrependimento, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é chegado. E Jesus Cristo aqui dá continuidade. Aí vai você pregar um evangelho que não é verdadeiro. Pelo amor de Deus, meus irmãos, vamos voltar ao verdadeiro evangelho. Vamos falar realmente o que está escrito na palavra. Não vamos ser enganados, não. Não vamos ser iludidos, não, gente. Tem a Bíblia Sagrada, tem livros bons para nós lermos, para nós estudarmos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do evangelho é Jesus Cristo. A liberdade que liberta do Evangelho é Jesus Cristo, que você realmente tem que conhecer, ser liberto do pecado, ser liberto do erro, ser liberto das falsas doutrinas. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós sabemos que a mensagem principal do Evangelho é aquela que anuncia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque se alguém pregar um Evangelho que precisa de amuletos, que precisa de superstições, não aceite, não creia. Sabe por quê? Porque não vai estar de acordo com a palavra de Deus. Porque tudo aquilo passou. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Hoje nós não precisamos mais fazer aquilo que no Antigo Testamento era feito. Não. Jesus Cristo já pagou o preço. Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, você e eu, nós temos esse acesso direto ao Pai. Jesus Cristo é fiel, igreja. Agradeça a Deus pelo Evangelho verdadeiro. Agradeça a Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Evangelho é boas novas e uma boa notícia. Boas novas que veio para ser anunciadas através dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. E hoje nós temos que pregar aquilo que os apóstolos, aquilo que os discípulos de Jesus Cristo pregaram. Porque se nós for pregar um evangelho que não está de acordo com a palavra de Deus, é mentira e é falso. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa, muitos não aceitam a palavra de Deus, muitos não aceitam a Bíblia Sagrada como o livro santo verdadeiro. Eis uma questão. Nós, seres humanos, somos limitados. Se eu e você for tentar procurar compreender as coisas de Deus, nós vamos se perder no tempo. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus não se entendem, se aceitam. A fé, ela é uma coisa que eu tenho que crer sem ver, mas infelizmente muitos questionam, muitos hoje têm se perdido exatamente nisso, porque não aceita, não acredita, quer questionar. Então, neste questionamento, muitos têm se perdido, têm feito heresias e têm cometido muitas falsas doutrinas. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é isso. Já em Apocalipse capítulo 13, o versículo 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, o Evangelho tem que anunciar a mensagem central. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se você não aceita, eu, infelizmente, só tenho para dizer a você aquilo. Que examine a Escritura. Procure estudar, procure esclarecimentos. Pois o nosso dever, o nosso objetivo é esse. Anunciar o verdadeiro Evangelho. Proclamar o verdadeiro Evangelho. Então, que Deus em Cristo vos abençoe e que você acompanhe o nosso canal e se inscreva. E deixe o seu
joinha. Desde já eu agradeço, dizendo: o verdadeiro evangelho é aquele que anuncia Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Evangelho que vem do grego boas novas ou boas notícias. Boas novas ou boas notícias. Que Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus. Amém.